Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caterine e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a Caroline. Oi. A Caroline é minha irmã, ela tá morando aqui em Brasília e ela passou 2 vezes em concurso público e ela prestou 3 vezes. E quando eu apresentei a minha irmã uma vez no vídeo, eu acho que no tag, eu comentei que a minha irmã passou no concurso público e surgiram algumas perguntas nos comentários de vocês. Aí nesse vídeo eu trouxe a Carol para ela contar como foi que ela estudou e passou nesses concursos públicos. Então eu separei aqui algumas perguntinhas. E a primeira pergunta é: quando foi que você começou a estudar para concurso, Carol? Bom, tudo bom com vocês? Tudo começou mais ou menos em 2017, quando surgiu o concurso do Hemocentro, aqui do DF, e tinha vaga para estatístico. Então assim, como que era o meu contexto na época? Eu estava fazendo doutorado e ainda estou fazendo, né? Mas na época eu estava já tinha terminado as matérias do doutorado e estava estudando para qualificação, que é uma época do doutorado em que você mostra o andamento da pesquisa, o que é que fez até o momento, o que é que vai fazer, e para passar nessa parte, né, tem que ser entregue uma espécie de monografia da qualificação, mostrando tudo e assim, era esse o contexto. Mas eu não estava fazendo disciplinas, então isso me ajudou muito a ter uma parte do tempo para estudar para concurso. Pra quem não sabe, a Carol é formada em estatística e tá fazendo doutorado. Isso, tô fazendo doutorado na área mesmo de estatística também. E na época tava naquela parte, eu já tinha passado as matérias, ainda faltava a qualificação e depois, né, defender a tese, que é o momento que eu tô agora. E eu já pensava no momento que eu ia ficar sem bolsa, né, porque a bolsa de doutorado dura 4 anos e eu já tava ali na metade. E eu já pensava o que eu ia fazer depois e tudo. Eu queria continuar estudando pro doutorado, mas ao mesmo tempo eu já queria ter alguma profissão depois, assim. Então por isso que eu comecei a pensar nos concursos. Porque o concurso, geralmente você precisa só fazer não é só, né? Mas precisa fazer uma prova, passar, ir bem. E não importa assim muito o que você fez antes, experiências profissionais. O que interessa é se você foi bem naquela prova daquele concurso ou não. Alguns concursos têm experiência profissional como pontos adicionais. No meu caso não tinha. Então pra mim isso foi bom porque eu não perdi pontos assim nessa área, eu deixei de ganhar. E ao mesmo tempo eu poderia estudar para passar, mesmo sem ter tido experiências anteriores. Quais concursos que você fez? Teve o do Hemocentro? Isso, teve também o da Defensoria Pública do Paraná, esse foi o primeiro que eu passei para estatística, e teve o do STM, o Superior Tribunal Militar, que foi o que eu passei e assumi, né? Estou até o momento. Pra quem não sabe, esse primeiro a Carol não passou, Sim, né? Aí o segundo vai falar, tá? Sim. Então você fala. Tá bom, eu vou falar desde o começo, então. Eu comecei a estudar para esse do Hemocentro, né? Era vaga de estatístico, se eu não me engano, era uma vaga, mas tinha cadastro reserva para 5 vagas, alguma coisa assim. E aí eu comecei a estudar, mas muito perdida, assim, os materiais, eu pegava coisa aleatória na internet, direito constitucional para concurso, aí eu estudava. Mas era muito assim, sem nenhum método, eu ia vendo o que aparecia, eu via as matérias do edital, ia procurando e ia estudando. E o que resultou foi que eu fui muito bem na parte de estatística, que era a minha formação, né? Eu estava sempre estudando, né? Depois da graduação fui direto para o doutorado, eu estava sempre estudando a parte de estatística. E agora a parte de direitos, né? Direito constitucional, direito administrativo, eu errei quase todas as questões, né? Eu realmente não tinha conseguido assimilar os conteúdos, não tinha estudado pelos materiais que traziam, né? A matéria... É que é matéria nova, né? Sim, era uma matéria que eu nunca tinha visto antes. E eu tinha estudado uns 2, 3 meses, né? Então foi bem no comecinho mesmo, esse do Hemocentro. Eu comecei a estudar mais ou menos em dezembro de 2016. Bem no Natal, né? Isso, bem perto do Natal, Ano Novo, 2016. Aí a prova foi em março, se não me engano, 2017. Então eu tive alguns meses ali para estudar. Mas a parte de direitos foi tão ruim, assim, que eu errei tantas questões, que eu não passei na prova de conhecimentos básicos. Porque a prova era dividida em conhecimentos básicos específicos e tinha uma redação também. E o que acontece é que eu não tinha tido a pontuação mínima necessária para passar em conhecimentos básicos.
Básicos, desculpa. E conhecimentos específicos eu tive uma ótima pontuação. Mas com isso, não importando se eu tinha uma pontuação boa na estatística, eu reprovei, né? E a minha redação também nem foi corrigida, porque só teria a redação corrigida quem tivesse passado na prova objetiva. Aham. Então eu não passei, eu fiquei bem triste no dia, porque eu vim para Brasília para fazer a prova, eu morava em São Carlos, no interior de São Paulo, fazendo doutorado lá. E aí foi muito triste, assim, eu comprei passagem, né, me inscrevi na prova, vim pra cá. Eu também já estudei para concurso público à época. E eu lembro que quando eu comecei a estudar direito, nossa, era tipo outro mundo, né? A gente não estuda isso na escola, faculdade, né? Que só quem faz direito. E no meu caso, eu estudei para alguns concursos, mas eu acabei não passando e eu resolvi estudar outras coisas depois. Mas eu gostei de direito, até fiz um pouco de... Fiz 3 anos de faculdade. É legal, quando você começa a estudar, é bem interessante. Você começa a ver no dia a dia as notícias, é bem interessante. Sim. Tá, a outra pergunta aqui... A segunda pergunta que eu coloquei aqui é como foi seu cronograma? Como que era a sua rotina de estudos? Só vou retomar um pouquinho aquela primeira pergunta para falar da Defensoria Pública, né? Aquele histórico, só para fechar esse assunto, aí depois a gente vai para esse. Então, assim, depois desse concurso do Hemocentro que eu não passei, eu fiquei triste tudo e tal. É até importante você ter uma espécie de luto depois da reprovação, mas sempre pensando o que eu errei, onde eu errei. Então eu vi que estatística eu estava muito bem, assim, eu não precisava me preocupar tanto em estudar mais estatística, né? Eu tinha só que revisar ainda algumas matérias para outros concursos, mas a parte de direito e direito constitucional, direito administrativo, era o que eu realmente precisava melhorar. E português também, a parte de gramática, eu já não me lembrava quase nada da escola. Então eu foquei nessas matérias de conhecimentos básicos, porque específicos eu já estava segura que eu sabia, assim, que eu ia bem. Então, 2 meses depois, poucos meses depois, abriu o edital da Defensoria Pública do Paraná. Então, o que eu fiz? Eu procurei cursos, assim, eu estava procurando algo mais, um curso que tivesse toda a matéria do edital para aquela prova da Defensoria Pública do Paraná, toda a parte de conhecimentos gerais, e um material assim que fosse consistente, que tivesse todo o assunto ali contido. E aí eu encontrei o Gran Cursos. E aí eu estudei só pelo material do Gran Curso, as videoaulas, e foi com isso que eu fui pra prova da defensoria. É, né? Bom que aí você tem todos os vídeos, tem todo o material e você tem foco, né? Sim, tem vários cursos por aí, né? Cada um se identifica mais com um, com outro. Eu me identifiquei muito com esse, porque as videoaulas eram muito boas, assim, pra quem tava começando a estudar a parte dos direitos, não tinha nenhum conhecimento anterior, eu consegui aprender bem, assim. E foi o suficiente, assim, para que eu conseguisse passar nesse concurso de estatística. Era só uma vaga, e eu fiquei nessa primeira vaga, né, primeiro lugar. E aí eu tinha passado. Só que como eu via que ia demorar um pouco a nomeação... demorou mesmo. Demorou bastante. Tanto que eu fui nomeada primeiro no do STM, só depois eu fui nomeada no outro. Eu até achei que a Carol ia morar comigo lá em Curitiba. Mas acabou que eu continuei estudando, né? Então, acho que foi em dezembro, era bem no final de 2017, saiu o edital do STM. Já era bem no final do ano mesmo. Lembro que eu passei o Natal, o Ano Novo estudando. E aí, como foi a rotina de estudos, né? Eu estava fazendo, preparando para a qualificação do doutorado, né? Que era uma apresentação formal, eu tinha que entregar uma pesquisa, né? O que eu tinha feito até o momento. E ao mesmo tempo eu tinha o estudo do concurso. Então o que eu fazia? Como o estudo do concurso eu precisava aprender a assimilar matérias novas, eu deixava isso para o período da manhã, que é o período que eu tô mais tranquila, assim, e retenho melhor a informação. Então eu dormia 8 horas, eu sempre consegui dormir bem. Aí durante o dia, amanhã, eu passava a manhã inteira estudando para os concursos, eram umas 4 horas mais ou menos, assim, de 8 da manhã até meio-dia, aí eu almoçava. E aí depois eu estudava no começo da tarde, até no máximo às 3 horas da tarde, eu continuava os estudos para os concursos. E aí do meio da tarde para o final era o doutorado, aí eu trocava a área. E assim, eu tentava estudar no mínimo 2 ou 3 matérias por dia, assim. Tem gente que gosta de estudar só uma matéria o dia inteiro, então isso vai muito de cada um, mas eu gostava de trocar um pouco. Senão fica cansativo, né? Sim, e eu trocava assim, por exemplo, eu estudava direito constitucional no dia e, por exemplo, português ou raciocínio lógico.
E também quando chegaram as matérias do concurso mesmo, do STM, eu foquei bastante no que eu não tinha visto ainda, que era a organização da Justiça Militar, coisas que eram bem próprias assim do concurso. Aí você começou a estudar, então, antes do edital, as matérias... Isso, eu passei mais ou quase um ano, né? Foi de dezembro de 2017 até mais ou menos dezembro de 2018, praticamente um ano estudando tudo que era direito constitucional, administrativo, As matérias que português. sempre caem, né? Sim, essas matérias básicas que caem em todos os concursos, ou quase todos, né? Que são português, a parte de gramática, raciocínio lógico, Direito administrativo, direito constitucional. Tudo isso eu já tinha uma boa base, né? Então quando chegou o edital mesmo... Aí foi mais específico. Isso, o edital acho que foi mais ou menos em dezembro e a prova foi em março, se eu não me engano. E então, nesses últimos meses, né? Depois do edital, antes da prova, foi só a parte... Eu continuava revisando as matérias que eu já tinha visto para não esquecer, mas eu colocava um peso maior nas matérias que entraram, as novas, que era organização da Justiça Militar, tinha ética, que eu acho que eu não tinha visto ainda direito. E essa gente nem tem direito na faculdade de direito militar, né? Sim, é coisa bem nova, próprio do concurso, né? Então agora voltando para a pergunta 2, né? Que era o O cronograma. seu cronograma. Então acabei respondendo um pouquinho, né? De manhã você acordava, tomava um café, Isso. estudava de manhã, almoçava, estudava até as 3 horas da tarde, mudava a matéria. Isso. Essa era a rotina da Carol. Isso, uma coisa que é importante, assim, muitas pessoas falam assim de concursos e tal, que é bom manter a atividade física, eu acho que é muito bom, mas na época, como eu tava fazendo as coisas do doutorado e estudando pro concurso, eu não conseguia achar. De vez em quando, assim, no final de semana, eu reduzia um pouquinho, assim, as horas de estudo, continuava estudando, mas eu reduzia um pouquinho, eu fazia uma caminhada, algo assim. E eu pensava, não, depois que eu passar, aí sim eu tento voltar Depois atrás. aproveita, né? Isso. Mas assim, o que eu achei mais importante foi manter o sono bem, pra sempre estar descansada, assim. E ter cuidado com a internet, né? Ah, sim, a parte da internet é muito importante, porque eu sempre estudava dentro de casa, né? Assistindo as aulas online, o PDF, mas acaba sendo muito difícil, assim, resistir às tentações, né? Da internet, Facebook, redes Olhar sociais. Instagram, ver vídeo no YouTube. Sim. Só concurso, só tem que pensar no concurso, gente. Sim, eu respirei, assim, o concurso. Respirar o concurso. Em todos esses meses. Então, como foi que eu fiz? É muito difícil mesmo. Então, eu já deixava no meu cronograma um espaço reservado para olhar tudo que eu queria em 5 minutos, por exemplo. Eu passava, assim, 1 hora estudando e 5, 10 minutinhos de descanso, redes sociais, tomar água. Um intervalinho, né? Sim, aí nesse intervalo dá pra fazer tudo o que você quer, assim, sem culpa, né? Mas sempre focando que a maior parte do tempo tem que ser pro estudo, e a menor parte para outras coisas. Tem que ter foco. Sim, tem que ter muito foco. E não adianta assim, eu quero muito passar, mas vai ter aquela festa aquele final de semana, mas me chamaram não sei o quê. Essa foi uma época que eu mais tive que dizer não. E eu acho até que o pessoal sabia, assim, que paravam de me chamar para as coisas, assim, mas é isso, é uma fase, tem que perceber, você tem que colocar toda a sua concentração, sua energia, seu foco naquilo, durante aquele tempo, sabendo que depois daquilo, aí depois pronto, você vai poder aproveitar. Agora é muito melhor para mim, assim, eu posso, apesar de ainda ter o doutorado, ter que estudar também, ter o foco do doutorado também, que é outro, mas agora eu tô mais leve, assim, pra aproveitar a vida, assim, fazer outras coisas. A Carol já respondeu todas as perguntas que eu fiz aqui. Aí agora eu pensei assim, o que você tá achando depois que passou no concurso? Tá gostando? Teve que se mudar pra Brasília, né? Sim. Como é que foi tudo isso? Então, eu já sabia, né, que eu ia ter que vir pra Brasília, porque era só uma vaga pra estatística. E a vaga era realmente pra ficar lotado em Brasília, né? Mas pra mim não foi tão difícil, que eu já morei em outros lugares, né? Outras cidades, então pra mim foi só mais uma mudança, assim. Tanto que quando eu fui pra São Carlos já era outra cidade, assim, eu nunca tinha morado lá antes. Pra quem não sabe, a Carol nasceu em Goiânia. Depois a gente morou em Fortaleza, moramos em Florianópolis. Aí ela começou a morar em São Carlos, ela já fez intercâmbio também para os Estados Unidos. Então, a Carol ela já tá acostumada a se mudar. Eu tô muito acostumada, então o mais difícil foi ter que fazer a mudança, assim, né? Na época eu continuo morando, né, com meu namorado, mas na época eu tava morando com ele lá em São Carlos, então a gente teve que começar a empacotar as coisas pra vir pra cá. Então algumas coisas eu deixei na casa da mãe dele, né, depois ela ajudou a trazer pra cá.
Mas a parte mais difícil foi essa, assim, a burocracia, né? De devolver o apartamento, achar outro apartamento aqui. Quando eu vim pra cá eu não conhecia, assim, muitas pessoas aqui em Brasília, não sabia como fazer pra alugar um apartamento, mesmo, né? essas coisas. Então, quando eu vim aqui eu fiquei no pensionato, que era mais fácil, assim, era só alugar um quarto, pagar mensalmente. Então foi bem tranquilo, assim, no começo, e depois é que eu fui Um apartamentinho, né? eu achei uma kitnet pra morar. E, gente, eu tô passeando aqui em Brasília e eu tô adorando a cidade. Depois vocês vão ver nos vídeos, não sei quando é que eu vou publicar esse, mas se vocês quiserem ver vídeo de Brasília, eu vou deixar por aqui. Sim. E a tua rotina lá do trabalho? Como são teus colegas? São legais? Assim, é muito bom, porque eu tava muito acostumada a ficar sozinha em casa fazendo, né, os estudos do doutorado, que geralmente é uma coisa mais solitária, né? Mas eu acho muito bom todo dia chegar na sala e ter, assim, aquelas pessoas com quem você trabalha, tirar várias ideias com elas, as pessoas são de várias áreas diferentes. E pra mim tá sendo uma experiência muito boa, porque eu sou formada em estatística. E tá trabalhando na área, né? Sim, tô trabalhando na minha área de formação, gosto muito. E é muito boa, porque eu tenho contato com pessoas de diferentes áreas para solucionar os problemas, né, relacionados à estatística. E ao mesmo tempo eu tenho uma conexão com o público externo, né, que nós respondemos demandas de ouvidoria, quando tem alguma dúvida sobre o órgão, ou alguns dados estatísticos, né, as pessoas podem fazer perguntas. E nós da estatística, se for relacionado aos dados processuais, a parte estatística dos dados, a gente responde. Então, ao mesmo tempo, atende o público externo e no público interno a gente assessora, né, ou faz uma assessoria com os ministros para falar, por exemplo, quantos processos seria bom julgar por mês para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça, né? A gente tem metas para cumprir, então a gente faz esse controle, assim, de se o tribunal está conseguindo julgar uma quantidade boa de processos, se a gente pode melhorar. Então a parte da estatística auxilia nisso, assim, para ter todo esse controle, né, dos números do tribunal e auxiliar na tomada de decisões, né? Então está sendo muito bom. E eles gostam de ver números, né? Sim, porque os números ajudam a tomar decisões, né? Assim. Então você tá feliz? Sim. Viu só, Sim. gente? É só você se esforçar, ter foco, que vocês conseguem passar no concurso público e depois vocês vão usufruir tudo disso. Dizer assim, o que tiver no seu alcance, né? Claro, você pode... eu não tinha essa opção de ficar só estudando, eu tinha que trabalhar. Ou, assim, não importa a sua situação, assim, da maneira que você tem, com o que você tem que fazer o melhor possível naquela sua situação, assim. Então... Eu tinha um amigo, o Leandro, a gente estudou junto para concurso e ele passou. Ele trabalhava durante o dia inteiro, aí ele ficava, durante o trabalho dele, que ele trabalhava no computador, ele ficava dando alt-tab nos slides, não era slide, nos textos. Ele lia, tipo, meio que escondido, trabalhava e estudava escondido. E ele, quando ia pegar ônibus, ele escutava as videoaulas dentro do ônibus. E quando ele ficava parado esperando o ônibus, ele ficava pensando na matéria, sabe? Tipo, a gente tem que fazer um esforço. Ele passou no TRT do Paraná. Ele foi morar lá em Pato Branco. E foi o segundo concurso que ele fez. O primeiro ele teria passado se ele tivesse colocado pro Paraná. Ele colocou pra Santa Catarina achando que lá ele passaria. Mas é isso aí, gente. Você tem que dar o seu melhor se você quiser passar no concurso público. E não desanimar, né? O primeiro eu não passei, mas eu não fiquei pensando, isso não é pra mim. Não, tem que continuar. E jogar todo o seu foco, sua energia naquele tempo, sabendo que aquilo ali vai acabar. Você quer que aquilo acabe, mas é um passo que você tem que dar. E aproveitar todo o tempo, né? Igual a Catarina falou, assim. Às vezes eu ia lavar louça, eu deixava o computador mesmo. Em cima da máquina de lavar, que era do lado da pia. E lavava louça ou vendo a aula. Às vezes... Tem que respirar as matérias do edital. Sim, quando eu parava de estudar, mesmo assim, eu continuava pensando nas questões. Às vezes você não consegue responder uma questão naquele momento, mas aí você estuda outra matéria que ajuda a responder a outra questão. Tirar dúvida com o professor. Isso ajuda muito. E é muito bom estar perto de pessoas que estão na mesma situação que você, né? No caso, o meu namorado, ele também estava estudando para concurso, a gente se ajudava muito junto, assim, às vezes, até nas coisas assim, tarefas de casa, a gente se dividia.
e às vezes ele ia comprar comida enquanto eu ficava estudando. Todas essas coisas, assim, você tem que ter um time de apoio. Claro, se não tiver, paciência, assim, tem que seguir em frente mesmo sem ter. Mas se você tiver pessoas que te apoiem e estejam perto com você e te entendam, né? Então é isso, gente. Acho que já Qualquer deu. dúvida podem deixar nos comentários. Aí eu mando pra Carol. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, como já falamos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!